Hoje eu quero falar com você sobre esgotamento mental. O que aconteceu? Ontem eu postei um story, eu vou literalmente entrar aqui e ler o que eu postei, tá? Eu fiz uma enquete. Eu escrevi o seguinte: ontem, no caso ontem, né, eu vi uma postagem que me deixou pensativo. Uma mulher dizendo com orgulho que o marido não tem tempo para nada, porque é um bom provedor. A gente normalizou tanto o estresse que agora ele virou troféu de honra? É uma pergunta. E aí eu mandei a enquete. Você também sente que, se não estiver morto de cansaço, parece que você não produziu o suficiente? As respostas possíveis para essa enquete eram sim, infelizmente, ou não caio mais nessa. E me surpreendeu o fato de que 100%. Cara, não foi uma enquete com poucos votos, tá? Meus stories não são super bombados, não, mas teve uma quantidade boa de votos e 100% das pessoas que responderam essa enquete, pelo menos até o momento que eu estou olhando agora, disseram que não cai mais nessa. 100% das pessoas disseram que não acham que tem que se sentir morto de cansado para se sentir produtivo, para sentir que valeu a pena, que trabalhou o suficiente. Isso me acendeu um alerta, assim, longe de mim dizer que as pessoas estão mentindo, eu não acho que seja isso. Mas pode ser que o perfil das pessoas que me seguem seja muito diferente. Mas aí o que aconteceu? Eu fui dar uma olhada no perfil dessas pessoas. E quando eu olhei no perfil das pessoas de quem tinha me respondido que não cai mais nessa, muitos já praticam yoga, ou parece que praticam pelo menos. A gente nunca sabe, né? A realidade pelo vídeo, pelas fotos do Instagram. Mas alguns, um específico, era aluna meu, minha aluna, uma aluna minha. E essa aluna minha, inclusive, ela reclamou comigo, confidenciou para mim recentemente de que ela estava tendo dificuldades para dormir, exatamente por conta de estresse, de esgotamento mental. Então, eu percebo que, mesmo que você não acredite que você precisa ficar morto de cansado para se sentir produtivo, mesmo que isso não seja uma realidade na vida das pessoas, as pessoas ainda acabam se sentindo mortas de cansado. Elas ainda acabam se esgotando extremamente no trabalho, sentindo um estresse muito alto, um estresse muito grande e trabalhando o que trabalham. Talvez elas não queiram trabalhar mais, elas não sintam que precisam trabalhar mais, mas ainda assim o que elas fazem gera estresse, gera esgotamento suficiente para atrapalhar a vida delas. Inclusive, o que eu vou te ensinar aqui hoje é o que eu ensinei para essa aluna que respondeu essa enquete. Eu passei para ela uma técnica para ela fazer de 5 minutos por dia. E depois de uma semana, ela tinha me relatado melhora, que ela estava dormindo muito melhor, tinha melhorado a qualidade do sono dela. Isso, esse gancho nos leva exatamente ao segundo ponto dessa conversa de hoje, que é o quê? Quando você sente um alto nível, um alto grau de esgotamento mental, o que vai acontecer? Você tende a começar a nutrir muitos pensamentos na sua mente. Esse nutrir pensamento, esse esgotamento, vai fazendo com que você não esteja dando conta do seu trabalho, ou vice-versa, né? Ou não dar conta do trabalho gera esgotamento, eu não sei quem veio primeiro, mas gera esse ciclo vicioso. E ao ficar com essa pulguinha atrás da orelha, para ficar com essa preocupação na sua cabeça, você passa a ter um problema muito sério que é insônia. Você deita na cama, aqueles pensamentos vêm, você está cansado, você está esgotado, você está disperso, você não consegue focar, você não consegue se concentrar bem, você não consegue render no trabalho, você não consegue render nas coisas que você faz no seu dia a dia. Tudo isso te torna ainda menos produtivo, tudo isso faz com que você aproveite ainda menos o tempo disponível que você tem, e aí você chega na hora de deitar na cama, sua cabeça não para, sua cabeça continua maquinando tudo aquilo que está causando dificuldade, tudo aquilo que está causando angústia no seu dia a dia. Nisso você não dorme, e aí amanhã você vai estar pior do que você estava hoje, porque além de todos os problemas que ainda estarão lá, agora você ainda dormiu mal. E aí isso altera seus hormônios, isso altera sua saúde, isso altera seu foco, sua disposição, e a coisa vai virando uma bola de neve, onde a coisa só piora, a situação só fica cada vez mais
complicada. Então, o que você deve fazer para lidar com isso? Tá? O que você deve fazer se você está se sentindo nesse estado de esgotamento mental, nesse estado de cansaço, nesse estado de alto nível de estresse, a ponto de estar tendo dificuldades para dormir e pegar no sono? Eu tenho algumas dicas, algumas orientações para você. A primeira delas, basicamente eu acho que eu vou falar de duas coisas. E uma delas vai incluir o yoga, mas outra não. Então eu quero começar falando com você sobre uma possibilidade que pode sim te ajudar muito e não tem nada a ver com yoga. Tem simplesmente a ver com autoconhecimento, bom senso e higiene do sono. Eu vi esse termo aí na internet e eu acho que ele faz todo sentido. Embora não tenha visto que as pessoas falam sobre isso, mas eu vou te dar a minha visão sobre o que seria a higiene do sono. É mais ou menos assim. A sua mente, claro, existe a possibilidade dela estar agitada por causa do seu trabalho. Mas, pegando de base que você é como essa pequena amostra que eu peguei lá na minha enquete, que eu fiz no Instagram, e você é uma pessoa que não acredita que você precisa dedicar mais tempo ao trabalho, se sentir morto de cansaço para se sentir produtivo, se você é esse perfil de pessoa, eu acredito que você não está esticando o seu trabalho até 9, 10 horas da noite. E ainda assim, você está tendo dificuldade para dormir. Então veja, o problema nessa equação não é propriamente o trabalho. O problema nessa equação é o esgotamento mental. Mas o que será que está esgotando tanto a sua mente que não te deixa pegar no sono? Será que é o trabalho que você largou 5 da tarde, 6, sei lá, se você trabalha até um pouco mais tarde, estou pegando o padrão, né, o horário comum, sei lá, você trabalha até às 7 da noite, vamos dizer assim, e aí você foi deitar às 10 e ainda assim você não conseguiu desligar? Será que essa conta bate? Será que esse esgotamento realmente está relacionado com o seu trabalho? Ou será que tem algo mais? A minha opinião é a de que tem algo mais. E esse algo mais se chama smartphone, principalmente, eu diria. Para a gente não generalizar tanto, não deixar tão específico, deixar um pouco mais geral, eu diria que isso tem um nome: tela. Estímulos no seu cérebro, estímulos na sua mente que mantém ela ligada no 12 até a hora de dormir. Existe um péssimo hábito hoje entre... Eu acredito, eu me arrisco a dizer que é na maioria da população, tá, do nosso país, do mundo inteiro, acredito eu, que é o maldito hábito de você ir para a cama e ficar mexendo no celular. Tem gente que ainda fala assim, não, eu vou mexer um pouquinho aqui só para enquanto o sono não vem. Dá para você ficar até as 2 da manhã lá mexendo no seu celular, vendo anúncio na internet, vendo vídeo, vendo Reels, vendo TikTok, vendo qualquer coisa e esperando esse sono chegar, e ele não vai chegar. A verdade é essa, ele não vai chegar. Por quê? Porque você está estimulando a sua mente, você está estimulando o seu cérebro, você está hiperestimulando. E ao gerar esse hiperestímulo, adivinha? Não vai dar sono. Você está com a mente ligada, você está com a cabeça ligada. Vai chegar um momento que você vai estar exausto, o corpo está exausto, o corpo está cansado, o corpo está desesperado para deitar e dormir. E aí você vai e deita, mas a cabeça não para de maquinar as coisas. A cabeça está no estado de alerta, no estado de ansiedade. E aí você começa a pensar no trabalho, a pensar no dia de amanhã, a pensar que já passou da hora de dormir, você tem que acordar cedo e agora você vai render menos no trabalho, você começa a fazer conta das horas que você vai dormir e entra num ciclo ali de angústia, de incômodo, e você acaba não pegando no sono. E aí você pensa, pô, não dormi por quê? Porque a minha cabeça estava no trabalho. Não necessariamente. Você não dormiu porque você não deixou sua mente em paz. Você ficou estimulando ela. Inclusive deitado na cama. Já era hora de dormir e você estava estimulando, sem parar, sem parar, sem parar. Quando eu te falo isso, eu estou me baseando, sim, em estudo, em conhecimento que eu adquiro, que eu leio sobre esse assunto, mas eu também estou te falando sobre experiência pessoal. Eu não sou impecável não, tá? Já me vi várias vezes indo para o quarto, vou dormir agora, mas vou escovar o dente antes. Enquanto eu vou escovar o dente, deixa eu ver esse vídeo aqui. E deixa o vídeo lá rolando.
Aí agora eu passei um fio dental e deixo o vídeo lá rolando. Agora falta pouco, deixa eu ver só mais esse aqui. E aí deita na cama e tá lá o vídeo. E aquilo não para, aquilo não tem fim. A gente não consegue. É difícil você perceber o quanto esse negócio de só mais um pouquinho, o tanto que isso te escraviza. É difícil. Eu tô falando que é difícil porque eu leio sobre isso, eu estudo sobre isso, eu oriento as pessoas sobre isso, eu oriento meus alunos sobre isso e eu muitas vezes me pego fazendo igual. Eu tenho consciência da coisa, eu observo a coisa e ainda assim eu também erro, tá? Por quê? Por que é tão difícil vencer essa maldição? Porque é hábito. É um processo que acontece no nosso cérebro. Quando a gente está lá rolando tela, você está gerando doses de dopamina no seu cérebro. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa, tá? Então é aquela coisa, você rodou a tela e aí liberou uma dopamina. Opa, isso é gostoso, faz de novo. Ah, isso é bom, faz de novo. E assim vai. E assim você fica ali preso. O problema é que sempre que você tem essa liberação de dopamina, uma dopamina fácil, uma dopamina efêmera, o rebote dela é muito rápido. Tá? É igual você comparar o nível de energia, o nível de disposição que você tem quando você toma café. Não tem um rebote? Você toma café, pum, dá uma ligada. Rapidinho vem um rebote. Rapidinho vem um cansaço maior do que você estava antes de tomar. É diferente de você acordar de manhã e, ao invés de tomar uma xícara de café, você ir lá e fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer um HIIT, fazer uma prática de yoga, enfim, o que você quiser. Acordar e fazer um exercício físico te dá um nível de energia muito maior e mais sustentável do que você tomar um café. É a mesma coisa. Quando você está lá rolando tela, você está dando um monte de estímulozinhos no seu cérebro que vão te viciando, vão te falando, dizendo querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. Quer fazer o teste? Pega o café, para de tomar um dia inteiro, você vai ter dor de cabeça. O nome disso é crise de abstinência. Não me surpreenderia que se você ficar sem celular um dia, você tenha a mesma coisa. Estou lendo sobre isso e vi relatos de pessoas que, ficando sem celular, sem rolar tela, sem ficar viciada nessa parada, passa por transtornos a ponto de vomitar, de ter ânsia de vômito, de passar mal fisicamente, porque está tendo uma crise de abstinência. Já vi relatos sobre isso em relação ao café também. Pessoas que têm uma enxaqueca tão forte que chega a vomitar, e aí pega e volta a tomar café porque acha que ela precisa. Cara, é um absurdo nível de dependência em que você está. E eu só abri esse parênteses gigante para dizer, é difícil você vencer essas coisas, por quê? Porque elas são viciantes, elas são programadas para serem viciantes. E onde eu quero chegar com isso tudo? Para você, independente do trabalho, se você larga o trabalho cedo, para você realmente desligar o seu cérebro, para você realmente desligar a sua mente, você precisa fazer uma higiene de sono, você precisa adquirir alguns certos hábitos noturnos para favorecer o seu momento de descanso. Quais são eles? Se a gente fosse colocar de um jeito bem simples, existe uma regra do 3-2-1. É o jeito mais fácil da gente resumir isso aqui. 3 horas antes de dormir, pare de trabalhar. 2 horas antes de dormir, pare de comer. 1 hora antes de dormir, pare de usar telas. Se você fizer isso, quando chegar a hora de dormir, será muito provável que você simplesmente consiga dormir. Vamos dar um exemplo prático disso? Inclusive, eu vou colocar a minha experiência com essa regrinha aqui para você, para dar um pouco mais de clareza para você. Então vamos lá. Pare de trabalhar 3 horas antes de dormir. Ou seja, se você vai dormir às 10, que é o que eu recomendo para você, tá? Existe uma lógica nos horários do nosso dia que está sincronizada com o nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano nada mais é do que o funcionamento, uma regra geral de funcionamento dos nossos hormônios, do nosso organismo como um todo, que tem a sua base na exposição à luz do sol. Tá? Então, de acordo com o ciclo de luz e escuridão que tem ao longo de um dia, nós temos horários que são melhores para você fazer certas atividades. E o melhor horário para você dormir é até, no limite, estourando às 10h30. É muito especial você dormir até esse horário.
o seu sono vai render mais, vai ser mais reparador, vai ser mais revigorante, vai ser mais saudável em termos hormonais, em termos de higiene do seu cérebro. Sabia que o funcionamento do nosso cérebro gera toxinas? Por isso que dormir mal é uma das possíveis causas de você ter, por exemplo, Alzheimer, de você ter demência. Por quê? Porque você não dá tempo suficiente para o seu cérebro se liberar, limpar essas toxinas que ele vai gerando ao longo do dia enquanto ele funciona. Então você dormir até as 10h30 é o mundo ideal. André, não tem como. Cara, não tem como, paciência. Estou te falando que é o mundo ideal. Tente chegar o mais perto disso possível, que a sua saúde vai agradecer, principalmente no longo prazo. Então vamos lá, pensando que você vai estar pronto para dormir às 10 horas da noite, o que você vai fazer? 3 horas antes, ou seja, às 7 da noite, você tem que ter eliminado qualquer possibilidade de trabalho. Esquece trabalho. É o limite, tá? Limite do limite do limite. Para de responder WhatsApp, para de conversar sobre isso, elimine este assunto da sua vida 3 horas antes de dormir. Este também é o horário ideal para você pegar e jantar, fazer sua última refeição. No mundo ideal, seria bom até você comer um pouco antes, tá? Mas eu sei que a nossa rotina é mais complicada. Então, pense nisso. Faça seu jantar ali por volta das 7 da noite. Você vai parar, você vai comer, você já parou de trabalhar, você já largou essa coisa, já largou um pouco do celular. Esteja em família, converse com as pessoas. Se você mora sozinho, ainda dá para usar o celular? Liga para um colega, liga para um amigo, liga para alguém da família. Faça desse momento um pouco mais social. Alimente-se com frugalidade, tá? Alimente-se com leveza. A última refeição do dia, quanto mais leve, melhor. Por quê? Porque dormir de barriga cheia também vai prejudicar o seu descanso. Também vai deixar você mais agitado na hora de dormir. Finalmente, 1 hora antes de dormir, ou seja, às 9 horas da noite, você elimina absolutamente o uso de telas da sua vida. Não vai assistir televisão, não vai mexer no celular, não vai rolar tela, não faça nada disso. 1 hora antes, você vai simplesmente fazer coisas que sejam menos estimulantes. Por exemplo, vai ler um livro. Claro, não vai ler um livro tenso, não vai ler uma história de suspense, de terror, será? Você vai acabar perdendo o sono também. Mas lê alguma coisa interessante. Pode ser livros mais técnicos. Eu gosto muito desse tipo de livro. E, inevitavelmente, eles vão dar sono em algum momento. E aí pronto, você está pronto para dormir. Então, a partir das 9, dá uma caminhada, dá uma volta no quarteirão. Uma volta de passeio, tá? Não é um exercício físico, porque exercício também vai ser estimulante. Então dá uma volta, dá um passeio, faz um alongamento, tá? Faz uma prática de yoga que seja mais leve, que seja menos estimulante, que tenha uma intenção mais relaxante. Faça qualquer atividade que tenha um baixíssimo nível de estímulo. Diminua as luzes da sua casa, deixa mais penumbra. Crie um ambiente que seja favorável, que te faça ir entrando num clima de descontração. Se você fizer isso às 9, me arrisco em dizer que é quase impossível que às 10 você não esteja morrendo de sono, com vontade de dormir, tá? Se você fizer isso, se você pegar essa regra do 3-2-1, tenho certeza que você vai já melhorar muito a sua qualidade de sono. E aí a gente entra na segunda possibilidade, na segunda ideia que eu queria passar para você, a segunda solução para esse esgotamento mental, que é o que eu ensinei para minha aluna. Uma aluna minha que falou que estava se sentindo muito cansada, estava com dificuldade para dormir. Inclusive, eu ia até tirar férias naquela semana, porque ela estava se sentindo muito cansada. E eu falei para ela fazer o seguinte: olha, 5 minutos, só 5 minutos, não precisa de mais do que isso. O que você vai fazer? Você vai se sentar à noite, antes de dormir, pega esse horário das 9, que é o horário de desligar, e faz isso aqui, ó. Você vai sentar, pode ser numa cadeira, pode ser de pernas cruzadas, se você pratica yoga, e você vai fazer a respiração alternada. Como que você faz isso? É muito simples. Eu ensino meus alunos todos a fazerem com esse gesto aqui. Por que esse gesto? Por que faz respiratório nesse gesto? Uma explicação breve. Quando você faz isso daqui, você está unindo os dedos que correspondem a 2 centros de força que estão localizados no coração e no plexo solar. Esses centros de força têm uma profunda conexão com o nosso estado emocional. Então, quando você faz isso e equilibra as energias aqui, você gera um estado de mais estabilidade emocional, menos ansiedade, menos agitação, tá? Então,
faça assim. Coloca as mãos nesse gesto. Com o dedo médio aqui, o dedo que está sobrando, você vai vir aqui e obstruir uma das suas narinas. Inspirar. Com o pulmão cheio, troca a narina em atividade e solta o ar. Com o pulmão vazio, não troca. Inspira de novo. Pulmão cheio, alterna e solta. E repete. Inspirou. E solta. Aqui eu estou forçando para fazer barulho para você perceber. A sua respiração não precisa ser ruidosa, ela pode ser silenciosa, tá? Além de ser silenciosa, quando você encher os pulmões, você pode segurar um tempo com ar nos pulmões, depois soltar. Com o pulmão vazio, você não precisa ficar tempo nenhum. 5 minutos desse exercício já vai te dar um resultado. Se você se sentir confortável para fazer mais tempo, 10 minutos, 15 minutos, faça. O resultado vai ser melhor ainda. Qual que é a ideia dessa técnica? Ou melhor, qual que é a ideia do yoga? Quando a gente vai praticar yoga com profundidade, se você vai praticar yoga e você não é uma pessoa que está querendo fazer ginástica, está querendo ficar com o corpo esticadinho, alongadinho e fortinho, se você quer realmente praticar yoga como uma ferramenta de autoconhecimento e profundidade, existe um processo a se seguir. Qual que é esse processo? Você precisa gerar limpeza nos seus canais energéticos, no seu corpo emocional, no seu corpo físico. Essa limpeza já gera um estado de muita saúde, vigor, vitalidade e imunidade. Depois que você faz isso, você deve estimular muita energia no seu corpo e depois disso você dá a direção. Basicamente são essas 3 etapas que você tem que percorrer quando você está fazendo uma prática de yoga com profundidade. É mais ou menos isso que acontece, de forma intercalada e sequencial. Você limpa o seu organismo, denso e sutil, você aumenta a sua energia, você direciona essa energia. Basicamente é isso. Estou colocando de um jeito bem simples. Esse respiratório que eu te mostrei aqui, ele é uma das principais ferramentas que você vai ter dentro da prática para gerar a limpeza sutil. O que é uma limpeza sutil? É uma limpeza emocional e mental. Quando você faz esse respiratório, essa alternância de narinas, ela tem um efeito de estimular alternadamente os seus hemisférios cerebrais. Ao fazer isso, você gera uma maior sincronização entre os hemisférios, uma maior conexão entre eles, e isso traz um monte de memórias à tona. Isso gera caminhos e conexões ali no seu cérebro que faz você lembrar de coisas que estavam ali esquecidas, que estavam ali adormecidas. Mas não é porque essas coisas estavam adormecidas que elas não estavam te incomodando. Então, quando você faz esse respiratório, o que é muito comum de acontecer? Você se sentir disperso, você sentir que a sua mente está divagando, você começar a lembrar de um monte de coisa aleatória. Se você perceber isso enquanto faz o respiratório, continue, não pare, continue fazendo a respiração, tá? Continue mantendo a respiração, permanece ali por pelo menos 10 minutos, é um tempo excelente, embora 5 já dê resultado, 10 minutos é um tempo excelente, principalmente para quem é iniciante. Continue ali por até 10 minutos, depois que você permanecer esse tempo fazendo a respiração, você vai ver que esses pensamentos, essas memórias todas, elas simplesmente desaparecem, cessa. Você termina num estado de foco absoluto. É impressionante. E nesse estado de foco, nesse estado de concentração, o que você acabou de fazer? Você limpou, você purificou os seus pensamentos e as suas emoções. Por isso que essa técnica ela é tão boa, tão interessante, tão eficiente para quem tem essa sensação de esgotamento, de cansaço mental e de excesso de pensamentos na hora de dormir. Mas, por que eu dei outra opção antes? Por que eu falei antes da higiene do sono? Se você ficar grudado no celular até meia-noite, largar o celular, sentar e fazer 10 minutos, olha, eu tenho certeza que você vai dormir melhor do que se você não fizesse o respiratório. Mas eu também tenho certeza que o resultado não vai ser tão bom assim. Então, minha recomendação para você, junta as duas coisas. Tenta fazer essa regra do 3-2-1, fazer essa higiene do sono, fazer esse processo de desligar a sua mente aos poucos. E naquela última hora, que é para você desacelerar total, em algum momento dela, para, faz respiratório 10 minutos, vai para a cama. Tenho certeza que você vai
melhorar bastante o seu estresse e o seu esgotamento mental. Se você quiser praticar yoga com profundidade, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você conhecer a comunidade Sattva. Dá uma olhada e vê se faz sentido para você. Se fizer, vai ser um prazer te ter lá comigo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e a gente se vê numa próxima. Até lá!